A temporada 2021 da Fórmula 1 caminha para ter um novo campeão, Max Verstappen. Isso se assemelha muito à de 2005, quando Fernando Alonso conseguiu destronar Schumacher. Em comum, tanto Schumacher quanto Hamilton, 7 títulos, mudanças no regulamento, aerodinâmicas. A comparação você vê agora no GP às 10. Olá, amigos que acompanham o GP às 10 aqui no canal do Grande Prêmio no YouTube. Resolvi pegar a temporada 2021, o campeonato 2021 e fazer uma comparação com outros campeonatos, porque estamos caminhando para ver Max Verstappen como campeão dessa temporada, a não ser que na semana que vem, it's coming home, como dizem os ingleses, para a final da Eurocopa, lá haja uma mudança em relação ao que estamos vendo, pelo menos nas últimas 5 corridas em que a Red Bull domina de braçada. A Mercedes vai levar mudanças aerodinâmicas sensíveis e em Silverstone precisa de um resultado positivo para que Hamilton possa sobreviver nesse campeonato e a Mercedes possa, então, concentrar toda a sua atenção em tentar manter a hegemonia na Fórmula 1. Isso se assemelha muito com o que aconteceu há 16 anos, em 2005. Se a gente fizer uma comparação, o Hamilton vem de 6 títulos na Fórmula 1 nos últimos anos, só perdeu em 2016, e Schumacher vinha desde 2000 conquistando títulos com uma Ferrari que não tinha concorrência. Mas aí houve uma mudança em 2005 com o regulamento, né? Para baixar o downforce, a FIA estabeleceu mudanças na asa dianteira, na asa traseira, e a Ferrari acabou fazendo um carro ruim para aquela temporada. Não é tão sensível a mudança em relação a esse ano. Houve uma mudança muito pequena em relação ao ano passado, mas a Mercedes perdeu o prumo, perdeu a mão no carro, tanto que quando vimos aquela pré-temporada no Bahrein, o carro da Mercedes dançava, tinha aquela raba que ficava mexendo para lá e para cá, e o carro não parava na pista. Quando a gente viu a vitória de Hamilton na primeira etapa do campeonato, tivemos a impressão de que os problemas haviam sido sanados, mas é notório que a Red Bull tem um carro melhor na temporada 2021. Eu lembro que em 2005, e o nosso Rodrigo Berton está alternando as fotos das duas temporadas, veio o fator Alonso para a Renault, que ele pudesse então liderar a equipe de Flávio Briatore e então começar a impor um domínio muito grande em cima de uma Ferrari que não se colocava como uma equipe a perdurar os títulos que ela vinha colecionando desde então nos últimos 5 anos. Havia uma guerra também entre as fornecedoras de pneus, né, entre Bridgestone e Michelin. A Ferrari usava Bridgestone. Talvez em 2005 você se lembre muito bem do que aconteceu na 9ª etapa do campeonato, que foi a corrida em Indianápolis, que os pneus Michelin não aguentaram o tranco do curvão, e aí houve uma recomendação da fornecedora francesa para que os carros os carros que abasteciam, que corriam com o seu pneu, acabassem não participando da corrida. Era uma Fórmula 1 também de 20 carros, 14 ficaram de fora, e foi aí que Schumacher, inclusive, conquistou a sua única vitória. Então, se a gente pegar uma comparação entre as 9 primeiras provas daquele campeonato e as 9 primeiras provas desse ano, a gente tem uma comparação bem interessante. O Berton vai colocar na tela, e aí a gente adaptou também a pontuação, que naquela época era 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, os 8 primeiros pontuavam, e com essa sequência de números, e não havia pontuação para a melhor volta. Então, nós pegamos e fizemos uma atualização daquele campeonato, considerando também o 9º e o 10º lugares, se eventualmente os pilotos terminaram nessa colocação, e a melhor volta sendo aplicada para este caso. Vejam que Fernando Alonso, após 9 corridas, e considerando essa que ele não correu em Indianápolis, teria 147 pontos. Kimi Raikkonen com a McLaren teria 98, e Michael Schumacher vinha em terceiro com 86. Pegando pelas 9 corridas desse ano em 2021, Verstappen tem 182, Hamilton tem 150. Você vê que a diferença de Alonso para Schumacher, que é o nosso ponto da comparação, é de 61 pontos, enquanto Verstappen e Hamilton têm uma diferença de 32 pontos após 9 provas.
Há uma diferença sensível nessa diferença, com o perdão da redundância, porque se a gente está fazendo uma comparação entre a temporada 2005 e 2021 na Fórmula 1, tanto Verstappen quanto Hamilton fazem temporadas muito similares a que Marc Marquez, por exemplo, fez na MotoGP em 2019, claro, sobretudo Verstappen. Quando o piloto holandês terminou as provas desse ano, ele só não terminou uma, a que ele liderava no Azerbaijão, ele terminou ou em primeiro ou em segundo, coisa que aconteceu com Marc Marquez nessa temporada 2019, quando ele sobrou na MotoGP, a última que o Marquez acabou vencendo. E o Hamilton também termina as provas, ele então não só não terminou nos pontos, nessa também do Azerbaijão, quando cometeu aquele erro na relargada em que ele perdeu, ele vinha para ganhar a primeira colocação e acabou perdendo o contorno da curva à esquerda e caindo para as últimas colocações. O meu ponto da comparação é justamente esse. Os heptacampeões mundiais chegaram nessa condição e tiveram, enfim, alguém a brigar. Schumacher perdeu os últimos 2 títulos que disputou na Ferrari, 2005 e 2006, para Alonso, e quando ele abandonou a categoria, ali se via uma possível passagem de bastão, né? Alonso seria o novo rei da Fórmula 1. Isso acabou não acontecendo. Curioso ver que o Alonso continua na Fórmula 1, o Raikkonen continua na Fórmula 1, o filho de Schumacher está na Fórmula 1 atual, e a gente viu um título do Raikkonen desde então, e não mais do Alonso, que teve, os dois tiveram passagens fora da Fórmula 1 nesse período e retornaram na categoria. Mas é interessante ver também o que se prevê da Fórmula 1 daqui para frente, porque é bem provável que Verstappen ganhe esse título no ritmo que ele vem desempenhando ao longo dessa temporada. Não creio que a Mercedes traga uma atualização suficientemente boa para que possa brigar com o carro bem feito da Red Bull, até porque essa será a última atualização. De qualquer forma, a Mercedes também começa a se voltar para 2022, porque também haverá uma mudança sensível, muito maior do que aquela que vimos entre 2004 e 2005, para o campeonato do ano que vem, com mudanças visíveis na aerodinâmica e na concepção dos carros. Mas é interessante ver que quando os 2 maiores campeões chegaram ao ápice dos seus títulos, eles tiveram, enfim, alguém que pudessem brigar com eles. Claro, Schumacher teve em Villeneuve o seu primeiro grande rival e perdeu em 1997. Claro que teve também em Rio, 1994, quando ele ganhou aquele título, sabemos como, fechando e jogando o carro em cima do piloto inglês, mas a gente foi caminhando e vendo que o domínio de Schumacher foi cortado por Fernando Alonso e, claro, por um mau carro da Ferrari naquele ano de 2005. Curiosamente, a Mercedes não fez um carro tão bom assim, é um carro que, claro, vai lhe permitir brigar até por vitórias, ou pelo menos por segundos lugares, até porque nem Bottas nem Pérez parecem ameaçar tanto assim o reinado de Hamilton, pelo menos na condição de segundo lugar. E a gente não vê, por exemplo, um Raikkonen nesse ano. O Raikkonen talvez fosse o Norris, né, nessa questão toda, com uma terceira equipe e pelo campeonato que vem desempenhando, mas a McLaren daquele ano, 2005, era muito melhor que a McLaren desse ano, tanto que a segunda metade da temporada, 2005 teve 19 corridas, esse ano provavelmente terá 23, embora não haja garantias de que vá ocorrer isso, porque provas estão caindo, mas a segunda parte da temporada, da 10ª etapa do campeonato, a 19ª, Raikkonen foi melhor que Alonso e fez mais pontos que Alonso. Então, é claro que não cremos que Lando Norris consiga algo muito similar. Mas estamos diante de um ponto em que Verstappen passa a ser o homem da Fórmula 1? Será que ele vai ganhar o título desse ano e, como Alonso, ganha no ano que vem na mudança de regulamento e começa a destronar o piloto inglês? É bom lembrar que Hamilton assinou uma renovação de contrato até 2023, então ele tem mais 2 temporadas além dessa para ficar na Fórmula 1 e, claro, se quiser, tem como continuar além do contrato desse ano. Mas conseguimos fazer um paralelo, de fato, com o Hamilton? O Alonso de Schumacher é o Verstappen de Hamilton nessa comparação? Como você vê esses 2 pilotos que estão para ameaçar o título dos heptacampeões, o reinado desses heptacampeões? Alonso e Verstappen são tão bons quanto? O talento deles é equiparável? Quem é melhor, Alonso ou Verstappen? É bom a gente colocar aqui nos comentários do nosso vídeo no YouTube para saber a sua opinião e se vocês veem Verstappen eventualmente como o próximo homem forte da Fórmula 1 ou eventualmente vai que ele ganhe esse título e depois com a mudança de regulamento
não acabe ganhando mais nada. Ele que demorou um tempinho até ganhar o seu primeiro título, considerando, claro, que ele vai ganhar o título desse ano, mas ele é um piloto jovem que está há muito tempo na Fórmula 1. Como será essa passagem de bastão para os jovens e quanto tempo, claro, Hamilton pretende ficar na Fórmula 1? Alonso Verstappen, essa comparação vale a pena ser feita, até porque estamos vendo Alonso ainda correr. Ele começou mal a temporada, mas começa a se reerguer ali nos boxes da Alpine. Dê sua opinião, deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo desse GP às 10. Lembrando que na semana que vem nós teremos o GP da Inglaterra, quase uma final antecipada, It's Coming Home, da Mercedes e de Hamilton, para ver se eles conseguem sobreviver à temporada 2021 e ao título. Fico por aqui, quero mandar um beijo para todos vocês que acompanharam esse programa, sempre importante que vocês deem o joinha, ativem as notificações clicando no nosso sininho e, claro, se ainda não se inscreveram no nosso canal, façam isso imediatamente. Beijo a todos vocês, bom final de semana.